Eu sempre ouvi histórias de acampamentos e aventuras em florestas, mas eu nunca imaginei que um simples final de semana com meus amigos se transformaria em um verdadeiro pesadelo sem fim. Meu nome é Lucas e essa história aconteceu há alguns meses, mas até hoje eu não consigo esquecer todos os detalhes. Pode até parecer exagero, mas o que eu vivi naquele final de semana realmente me deixou marcado para sempre. Antes de eu te contar essa história, já vou te pedindo para que você se inscreva no canal para ajudar o crescimento do nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe um comentário bacana e o principal, deixe um like aí. O like é que vai ajudar bastante o nosso canal. Tudo começou quando eu, João, Rafa e Mariana decidimos fazer uma viagem rápida para um acampamento em uma floresta isolada no meio da mata. Era uma maneira de sair da rotina, nos desconectar do mundo e, é claro, de nos divertirmos. A ideia parecia perfeita: fazer trilhas, contar histórias de terror ao redor da fogueira e aproveitar o ar fresco das manhãs. Chegamos exatamente numa sexta-feira à noite, depois de uma viagem de carro de algumas poucas horas, e montamos o nosso acampamento perto de um lago muito tranquilo. O clima estava agradável e mal podíamos esperar para começar as nossas atividades. O ambiente parecia normal, talvez até um pouco pacífico demais. Já era noite, quando finalmente resolvemos acender a fogueira, que logo começou a crepidar. E começamos a fazer o nosso primeiro prato no acampamento. Ríamos de qualquer coisa e conversávamos muito, mas algo estranho pairava no ar. Uma sensação de desconforto que eu não conseguia explicar ao certo, mas alguma coisa não estava certa no lugar. Esse lugar parece perfeito, né? Disse João, olhando ao redor. Parece até meio silencioso demais, comentou Mariana, sem conseguir esconder a inquietação em sua voz. Eu ri, achando que ela estava apenas começando a se assustar. Mas à medida que as horas passavam, a sensação de estar sendo observado por alguém só aumentava. Não demorou muito para que a tensão começasse a pairar entre nós. Decidimos fazer uma caminhada pela floresta para tentar acalmar os nervos, apesar do horário. Seguindo uma trilha sinuosa, a floresta parecia mais densa, com as árvores fechando o caminho à medida em que caminhávamos. O som do vento, o estalar das folhas, os barulhos da floresta, tudo isso se misturava de uma forma que em alguns momentos começava a parecer mais ameaçador do que na realidade reconfortante. A lua iluminava a trilha com uma luz suave, e a sombra das árvores criavam figuras misteriosas no chão. De repente, João parou. Vocês estão ouvindo isso? Perguntou com uma voz baixa e tensa. Eu parei ao lado dele, tentando ouvir. Mas tudo que consegui captar foi o som da nossa respiração pesada e o som dos nossos passos sobre as folhas secas. Mas havia algo mais. Um som sutil, como se alguém estivesse se movendo nas sombras. Eu olhei ao redor, mas não vi nada. Não é nada, disse eu, tentando acalmar todos. Mas havia uma tensão no ar. E eu sabia que algo ali naquele lugar estava estranho. Continuamos nossa caminhada e logo encontramos um pequeno córrego. Era bonito, mas parecia quase
quase como se estivesse fora do lugar. Quando eu olhei para o lado do córrego, eu vi algo que me arrepiou. Havia uma cabana velha com aparência de abandono. A madeira estava podre por fora e as janelas estavam quebradas. Mas havia algo ali que chamava a nossa atenção. Eu não falei nada. Não falei nada para eles. Mas todos nós nos aproximamos como que levados por uma força estranha em direção àquela cabana. A sensação de inquietação se intensificava a cada passo. Mariana foi a primeira a comentar. Essa cabana é estranha. Eu acho que deveríamos voltar. Mas, antes que pudéssemos tomar qualquer decisão, algo aconteceu. Som de passos apressados ecoou atrás de nós. Virei-me rapidamente, mas não vi ninguém. A pressão no ar parecia estar crescendo e nossos corações batiam mais rápido. Vamos voltar agora, gritei, e todos começaram a correr de volta para o acampamento, meio que desordenadamente, sem uma direção certa. A floresta parecia ter mudado. A trilha que havíamos seguido desapareceu. As árvores agora pareciam mais densas, como se nos cercassem, impedindo qualquer saída daquele lugar. Cada caminho que tomávamos nos levava a um lugar diferente. O medo estava tomando conta de nós. Mas o mais estranho era que aquela floresta parecia estar brincando conosco. Isso não está certo. Nós não passamos por aqui, gritou Rafa desesperado. Tentamos nos orientar, mas algo estava errado. O tempo parecia ter parado. Era como se a floresta estivesse nos aprisionando em algum tipo de ciclo, onde a cada passo mais fundo a realidade se distorcia. Nós já não sabíamos se estávamos entrando ou saindo daquele lugar. E o pior, a gente perdeu a noção de quantos minutos ou horas, talvez, que estávamos naquela corrida, caminhada. Corrida e caminhada. A sensação de estarmos em um pesadelo aumentava. Eu não aguento mais, disse Mariana, quase chorando. Afinal, onde nós estamos? Foi quando encontramos o que parecia ser uma saída. Uma luz fraca apareceu à distância e fomos até ela desesperados por qualquer sinal de civilização. Mas o que encontramos não era uma saída, mas um lugar ainda mais estranho. Era uma clareira e no centro uma grande pedra com símbolos gravados nela. Olhamos em volta e o que vimos nos congelou. Havia figuras ao redor da pedra, sombras indistintas e translúcidas que se moviam lentamente em nossa direção. Tentamos correr, mas nossos pés estavam pesados, como se algo nos prendesse ao solo. Vamos, corram! Gritei. A minha voz saiu fraca, mais fraca do que eu esperava, apesar de toda a força que eu estava fazendo para gritar. As sombras pareciam nos envolver e um frio intenso tomou conta de todos nós. Nisso, eu olhei para os meus amigos e vi o medo estampado no rosto de cada um deles. Foi então que, de repente, tudo ficou silêncio. A neblina que nos cercava desapareceu. E por um momento eu pensei que tudo tivesse sido apenas uma alucinação. Quando eu olhei ao redor, eu percebi que estávamos de volta ao nosso acampamento. Mas o que realmente me fez congelar de horror foi o fato de que agora o acampamento estava vazio. As barracas estavam rasgadas, a fogueira apagada e a sensação de algo muito errado pairava no ar. Isso não pode estar acontecendo, não é possível, disse Mariana com voz trêmula.
E foi aí que nós percebemos a verdade. O que acontecia ali não era uma simples história de acampamento. Algo na floresta nos havia pegado e não éramos mais os mesmos. A floresta, os sussurros, a cabana, tudo fazia parte de algo muito maior e muito mais antigo do que nós. Algo que de alguma forma nos havia marcado para sempre. De repente, uma voz suave vinda do nada ecoou: vocês não deveriam ter vindo. Foi a última coisa que ouvimos antes que tudo se apagasse. Acordei de repente, na minha cama, como se nada tivesse acontecido. Olhei ao redor, tentando entender se tudo não havia passado de um pesadelo. Mas uma coisa é certa, algo mudou. Algo havia me seguido de lá. E a sensação de que não estávamos sozinhos naquela floresta nunca mais me deixou. Eu e meus amigos, por incrível que pareça, nunca mais falamos sobre o que aconteceu. Mas cada um de nós carrega uma verdade silenciosa. A floresta, o acampamento, as sombras, eles estavam lá. E sempre vão estar lá, esperando por alguém desavisado.